Olá, crianças! Eu sou a professora Nayara do terceiro ano D. Vamos para mais uma aula de geografia? Valeu! No roteiro anterior do mês de março, vocês estudaram as paisagens, seus elementos e as transformações das paisagens pelo ser humano. Vocês se lembram? Vocês também estudaram em história alguns aspectos tanto do campo quanto da cidade. Nesse roteiro de abril, nós vamos continuar estudando um pouco sobre as paisagens e suas transformações, só que enfatizar mais o tanto o campo quanto a cidade. Vamos começar? As paisagens do campo e da cidade. Vocês se lembram que paisagens é tudo que podemos captar com os nossos 5 sentidos. E que as paisagens são formadas por elementos. E que tanto a natureza quanto o ser humano pode transformar esses elementos com o passar do tempo. E o ser humano, às vezes, utiliza esses elementos como recursos naturais no seu dia a dia, atendendo às suas necessidades. Mas vocês sabiam que tanto o campo quanto a cidade possuem elementos artificiais e elementos naturais também? Vamos dar uma olhada? Vamos para uma atividade no roteiro? No roteiro, na página 15, nós conseguimos observar duas imagens. Observem aqui com a professora, pois no roteiro de vocês pode ser que esteja preto e branco. E aqui você conseguirá ver as cores e identificar melhor os elementos para poder responder essas questões. Vamos observar com muita atenção essas duas imagens. Nós podemos observar que no campo nós temos elementos naturais. E também temos elementos artificiais. E na cidade também temos tanto elementos naturais quanto elementos artificiais. Só que nós temos algumas diferenças. Vocês percebem que no campo nós temos mais elementos naturais do que elementos artificiais. Agora, vamos circular os elementos naturais que encontramos nessas duas imagens. Bom, nós temos na imagem do campo, as montanhas, nós temos grama, nós temos lagos, nós temos árvores, muitas árvores, nós temos terra. E os elementos naturais na cidade, nós temos o quê? Nós temos as montanhas. Agora vamos fazer um X nos elementos artificiais nessas duas imagens. Lembrando que os elementos artificiais são os elementos que foram alterados ou construídos pelo ser humano. Bom, no campo nós temos casas, nós temos trator, nós temos cercados para os animais, temos algumas estradas que o ser humano abriu para poder, circular os carros. E nas cidades nós temos muitos elementos artificiais. Nós temos os prédios, nós temos as casas, nós temos as ruas. Vocês perceberam que tanto o campo quanto a cidade possuem os dois elementos. Só que as cidades possuem mais elementos artificiais do que o campo. E o campo possui mais elementos naturais do que a cidade. Só que ambos têm os dois tipos de elementos. Agora que você marcou os elementos naturais nessas duas paisagens, vamos responder a questão? Voltando na questão número A. Há elementos naturais nas paisagens observadas? Quais são? Vocês repararam que nós temos o 1 e o 2. Então, na primeira imagem, que é essa aqui que a professora está mostrando, vocês vão marcar os elementos naturais que vocês circularam ao lado do número 1. Nessa outra imagem aqui que a professora está mostrando, vocês vão marcar os elementos naturais que vocês circularam na frente do número 2. Agora, vamos para a outra questão? Letra B. Há elementos culturais modificados pelo homem nas paisagens observadas? Quais são? Vamos observar agora os elementos artificiais nessas duas imagens. Essa primeira imagem que a professora está mostrando, você irá marcar os elementos artificiais que você marcou com um X ao lado do número 1. Agora, dessa segunda imagem que a professora está mostrando, você irá marcar os elementos artificiais que conseguiu identificar ao lado do número 2.
Agora vamos para a próxima perguntinha, na página 16, letrinha A. Vamos ver se aprendi. Tente realizar essa atividade sem pedir auxílio de um adulto. Será que você consegue sozinho? Se você não conseguir escrever, aí sim você pode pedir ajuda para o adulto para poder escrever, mas para responder, tente responder sozinho. Observando as imagens, escreva 4 diferenças entre o campo e a cidade. Vamos voltar naquelas imagens. O que vocês percebem de diferente? Há muitas diferenças, né? O que será que tem mais na cidade que não tem no campo? Temos bastante coisas, hein? E as estradas, será que são iguais? E os animais? Será que temos animais na cidade e no campo? Há muitas diferenças nessa imagem. Tente identificar 4 diferenças e escrevam abaixo da perguntinha número A. Então, vocês perceberam que tanto o campo quanto a cidade possuem elementos naturais e elementos artificiais. Ambos foram transformados pelo ser humano para atender às suas necessidades. E o ser humano tem inúmeras necessidades, como a gente viu nas aulas anteriores. Será que todas as paisagens no campo são iguais? Vamos pensar um pouco. Na cidade, todas as casas são iguais? Todas as escolas são iguais? Todos os bairros são iguais? Não, são diferentes, não é? O bairro da Escola Lídia São Felice é diferente do bairro que fica do outro lado da cidade, não é? Por que o campo seria diferente da cidade? As paisagens no campo são diferentes também. Vamos observar essas 4 paisagens. As paisagens no campo são diferentes também, né? Porque o tipo de trabalho no campo também são diferentes. Tem pessoas que moram no campo, tem pessoas que cultivam o próprio alimento, já tem pessoas que não moram no campo, mas utilizam a terra para cultivar alimento para quê? Para poder enviar para as indústrias, para assim poder comercializar e podermos comprar também, não é? Há pessoas que gostam de ir no campo para se divertir, então há lugares no campo que servem para lazer. Vamos para uma atividade no roteiro que nós vamos entender melhor. Será que as paisagens no campo são sempre iguais? Observe a imagem. Nós temos 4 imagens aí. A primeira imagem, se observarmos com atenção, parece ser uma pessoa que está retirando alguma coisa da árvore, não é? Ela está usando um instrumento. A segunda imagem, já vemos uma casa, algumas vacas. Já na terceira imagem, nós vemos várias pessoas dentro de um lago. O que será que eles estão fazendo dentro desse lago? Será que estão pescando? Acho que não. Na quarta imagem, a gente já vê vários caminhões, tratores, né? Parece que eles estão colhendo alguma coisa, não é? Mas não vemos casa. Estão colhendo alguma coisa, não é? Vamos responder as perguntinhas? Questão número A. Existem semelhança entre as imagens? Cite 2 semelhanças. O que observamos de igual nessas 2 imagens? Como assim, professora? A predominância de que elemento? Artificial ou natural nós vemos mais nessas imagens? Marquem 2 semelhanças que vocês conseguem observar, tá? 2 elementos que estejam nas 4 paisagens. B. E diferenças? Cite 2 diferenças. Diferenças tem bastante. São 4 paisagens do campo, mas nós vemos muitas diferenças. A primeira paisagem, a segunda, a terceira e a quarta. É só observar o que tem numa imagem que não tem nas outras. Ficou fácil. Vamos para a perguntinha número C. Observe novamente as imagens e escreva o número de cada uma delas na frase abaixo. Nós temos 4 frases e essas 4 frases têm 4 espacinhos que vocês vão colocar o número das imagens que observamos, tá? De acordo com a frase. Vou ler aqui com vocês.
Vou fazer aqui com vocês a primeira frase. Depois tentem fazer as outras. Esse lugar é destinado ao turismo. Ou seja, as pessoas vão a esse lugar para descansar e se divertir. Pessoas que vão a esse lugar para se divertir. Vamos voltar nas imagens. Qual imagem aqui eu vejo pessoas se divertindo? Eu consigo observar pessoas na imagem 1 e na imagem 3. Mas na imagem 1, ela não parece estar se divertindo. Então é a imagem número 3. Vou marcar aqui o número 3. Vou ler agora com você as outras frases e você vai tentar identificar qual que é a imagem. Nesse lugar há uma grande plantação de cana-de-açúcar. Pense, uma grande plantação. Que imagem será? Próxima frase. Nesse lugar há um pequeno rebanho de gado, que é cuidado por poucas pessoas. Está fácil. Marque aí a imagem que você acha que é. E esse lugar é destinado à extração de látex das seringueiras. Que foto será que está sendo extraído alguma coisa da seringueira? Seringueira é uma árvore. Marquem aí. E aí, crianças, vocês perceberam que todas as paisagens são formadas por elementos? E que tanto o campo e a cidade são paisagens. E que ambos são formados por elementos naturais e elementos artificiais, em proporções diferentes. As necessidades são diferentes. E também aprendemos que o campo possui várias paisagens diferentes, assim como na cidade. Um bairro não é igual ao outro, então uma paisagem do campo não é igual à outra, pois os elementos são diferentes e o tipo de atividade econômica também é diferente, que é o que nós vamos aprender na próxima aula. Beijos, crianças! E até a próxima!